Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 1º de agosto, quarta-feira, o ano é 2024 e nosso devocional diário está em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Paulo continua tratando daquela igreja. Há divisões na igreja que precisam ser tratadas e Paulo vira para aqueles irmãos e diz que não podia falar com eles como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Paulo está dizendo: eu tive que dar a vocês leite e não alimento sólido. Por quê? Porque vocês não estão preparados, vocês ainda estão vivendo, estão tendo divisões dentro da igreja. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo está ali alertando aqueles irmãos que aquelas divisões, aqueles partidarismos dentro da igreja revelam a infantilidade deles. Ele vai dizer que ali cada um recebe um ministério, conforme Deus atribui a cada um, diz o versículo de número 5. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento, Deus é quem faz crescer, diz o versículo de número 6. Paulo está deixando muito claro que a obra do Senhor ela é feita em conjunto. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa, mas o crescimento, no fim das contas, é dado por Deus. Então, essa questão de partidarismo, essa questão de sectarismo dentro da igreja, como estava acontecendo em Corinto, é uma infantilidade. É uma coisa sem nenhum sentido, é o que Paulo está dizendo ali. Ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Ele vai usar outro exemplo aqui, ele falou sobre a questão da lavoura, de um plantar, outro regar, mas vai falar também sobre construção. Ele diz no versículo 10 que ele lançou alicerce e outro está construindo sobre ele. E dentro dessa visão de construção, ele vai trazer a história do galardão, mostrando que muitos vão edificar, mas tem que ver com que material está edificando, porque a obra será mostrada, Deus trará a luz naquele dia, e isso será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Ele está dizendo aqui que cada um que está trabalhando precisa ver o material que está trabalhando. Ele cita no versículo 12, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e diz que é o fogo que vai provar isso. E ele não diz em relação à salvação, porque mesmo aqueles que estão edificando ou trabalhando com material inflamável, ele também receberá salvação e escapará como que pelo fogo, diz o versículo de número 15. Mas a ideia final aqui é que nós temos que fazer a obra do Senhor com alegria. A obra do Senhor com desprendimento, a obra do Senhor para glorificar a Deus, não com divisões, não com partidarismo, não com coisas semelhantes a essa que só vão mostrando aqui que os crentes dali de Corinto não estavam amadurecidos. Será que nós temos sido diferentes? Será que nós temos feito a obra do Senhor com alegria? Temos usado os materiais corretos para isso, os materiais que vão edificar sem se queimarem? Entendamos que nós precisamos sim plantar, regar, mas entender no fim das contas que a obra não é nossa, é Deus em quem dá o crescimento. Nós somos apenas cooperadores junto com eles. Nós somos templo do Espírito Santo, é que Paulo vai dizer no versículo de número 16. Ele pergunta, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá, por o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo está dizendo isso dentro do contexto dessas divisões que está acontecendo ali na igreja de Corinto. O santuário de Deus que somos cada um de nós, se nós não cuidarmos uns dos outros, nós não santificarmos, não observarmos a vida do próximo no sentido de poder ajudá-lo, nós estamos destruindo o santuário de Deus. Então, que nós possamos buscar isso da parte do Senhor, em não sermos crianças espirituais, não sermos imaturos, mas buscarmos uma maturidade espiritual para estarmos crescendo diante do Senhor. Paulo, por fim, ele vai usar aqui no versículo 18, dizendo, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Que nós possamos entender que a sabedoria de Deus é o mais importante. Aquele que pensa ser sábio, ele vai acabar se tornando carnal, como esses irmãos aqui estavam achando que tomar partido por Paulo, Apolo, Cefas, como é citado em algum outro lugar, era uma coisa correta, mas é
totalmente sem sentido fazer isso, porque Deus é quem faz todas as coisas acontecerem no final das contas. Que possamos crer e entender que Deus é quem faz tudo e nos entregar a Ele, fazendo a sua obra com alegria, como cooperadores daquele que tem nos chamado à boa obra. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.